Continuamos. Então, está definido ali que nós vamos fazer análise horizontal em relação ao ano de 2007, ou seja, 2008 em relação a 2007, 2009 em relação a 2007. Por quê? Porque está dito que é para fazer em relação a 2007. Se não estivesse dito nada, a regra geral é: faça análise horizontal 2009 em relação a 2008, 2008 em relação a 2007. Como está definido que tudo vai ser em relação a 2007, esse por esse, esse por esse. Ok? Vamos levar isso aqui lá para o Excel. Vou copiar lá. E vamos fazer essa análise horizontal. Então, a análise horizontal, gente, ela é simples de fazer. Bom, como tudo é em relação a 2007, como tudo é em relação a 2007, estão me vendo? Sim, está funcionando. Como tudo é em relação a 2007, nós vamos dividir o valor de 2008 em relação a 2007. Nós podemos fazer de duas formas para interpretar ele. Então, vamos fazer assim, igual. O ativo circulante de 2008 dividido pelo ativo circulante de 2007, certo? A resposta deu 1,1. Ou a gente pode transformar em percentual, certo? Para ficar mais fácil. O ativo circulante de 2009 em relação a 2007, chegamos em 95%. Agora vamos fazer a mesma coisa. Ativo não circulante e vamos fazer em relação ao total do ativo. Analisando essas respostas, nós temos o seguinte: a análise horizontal de 2008 em relação a 2007 indicou um resultado de 110%. Significa dizer que o ativo circulante de 2008 representa 110% dele mesmo em relação a 2007. 2009. O ativo circulante de 2009 representa 95% dele mesmo em relação a 2007. E assim a gente tem para os demais ativos. Aqui o ativo não circulante de 2008 significa que ele representa 125% em relação a ele mesmo em 2007 e representa 138% em relação a ele mesmo em 2007. Essa é uma análise. A segunda análise é o seguinte: bom, o divisor, que é o ano de 2007, ele sempre representa os 100%. Então, se nós temos 110% aqui, menos os 100% que nós tínhamos aqui, o que acontece na nossa análise horizontal? Indica o quê? Ela indica que o nosso ativo circulante, em 2008, aumentou 10%. E em 2009, diminuiu 5%. Se nós entrarmos aqui na fórmula e fizer menos 100%, que é o que nós já tínhamos, nós vamos chegar nessa segunda interpretação. Analisando dessa forma, antes a resposta era: o nosso ativo circulante de 2008 representa 110% em relação a ele mesmo de 2007. É a mesma coisa que dizer que o nosso ativo circulante de 2008 aumentou 10% em relação a 2007. O nosso ativo circulante de 2009 representava 95% dele mesmo em 2007. É a mesma coisa que dizer que ele diminuiu 5% em relação a 2007. E assim a gente tem para o ativo não circulante, que aumentou 25% em 2008 em relação a 2007,
e 2009 aumentou 38% em relação a 2007. Se nós pegarmos aqui o total do ativo e o total do ativo de 2009, o ativo de 2008 aumentou 22% em relação a 2007 e o ativo de 2009 aumentou 31% em relação a 2007. Se a gente fizer essa mesma conta agora para os passivos, a gente vai ter a mesma interpretação, porém com passivo e patrimônio líquido. Analisando os passivos, nós temos o passivo circulante de 2008 aumentou 29% em relação a 2007. Já o passivo circulante de 2009 aumentou 52%. Ó, observem aqui, 106 para 70. Passivo não circulante de 2008 aumentou 33%. De 2009 aumentou 57%. Patrimônio líquido aumentou 16%, esse para esse. De 2009, ele aumentou 15%. Se a gente fizesse esse para esse, ia ter uma redução. Mas como nós estamos falando tudo em relação a 2007, ele teve aumento. De forma geral, né? Se o ativo aumentou, o passivo também tem que aumentar 22% e 31% respectivamente. Vamos lá para nossas respostas. Opa. Aqui está o mesmo quadro que nós estávamos olhando lá. E as respostas são o seguinte. Alternativa 1. O ativo circulante de 2008 representa 110% em relação a ele mesmo em 2007? Sim? Sim, ele representa 110% em relação a ele. Ele era 100%, agora ele é 110%. Correto? O ativo circulante de 2008 aumentou 10% em relação a ele mesmo em 2007? Sim, era outra forma de responder. Se ele representa 110, 110 menos o 100 que eu já tinha, aumentou 10. É outra forma de fazer a análise horizontal. O exigível a longo prazo de 2009 aumentou 56,7% em relação a ele mesmo em 2007? Exigível a longo prazo de 2009 é 156,7 menos o 100 que nós já tínhamos, a resposta é 56,7. Ele aumentou 56,7 em relação a ele mesmo em 2007. Correto também. O patrimônio líquido de 2008 representa 115,8% em relação a ele mesmo em 2007 e o de 2009, 114,9% em relação a ele mesmo de 2007. 115,8% está aqui e 114,9% em relação a 2007. Correto também. O passivo circulante de 2008 aumentou 29% em relação a ele mesmo em 2007 e o patrimônio líquido de 2009 subiu 14,9% em relação a 2007. Passivo circulante aumentou 29% de 2008? Sim, 129 significa que ele aumentou 29%. Ele representa 129% em relação a ele mesmo. Ou seja, 129 menos o 100, que já era o divisor, eu tenho 29. A mesma coisa para o patrimônio líquido de 2009. 114,9 em relação a ele mesmo 2007, significa que ele aumentou 14,9. Resposta correta. No fim das contas, todas as alternativas estão corretas. Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Isso é só matemática, gente. É só interpretação. O cálculo é moleza de fazer. A interpretação é,
Se ele representa X% em relação a ele mesmo, ou 110% em relação a ele mesmo, significa que ele aumentou 10%. Se ele representa 90% em relação a ele mesmo, significa que ele reduziu 10%. Ok? Isso que vocês precisam pensar sempre. Vamos para a próxima. Vamos lá. O capital social da empresa Delta foi integralizado com 2.100.000 ações com o valor nominal de R$ 1 cada uma. No exercício de 2006, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 1.534.071,86, elevando seu patrimônio líquido a R$ 6.109.630,78. Considerando essas informações, é válido afirmar que, para cada ação do capital social, a empresa obteve até o encerramento de 2006 uma lucratividade de 1,91, sendo que o lucro líquido do exercício agregou 0,73% por ação do capital social. Em 2006, o lucro por ação foi de 0,73, assim cada ação passa a valer 1,73. Para cada ação do capital social, a empresa obteve uma lucratividade de 1,73. A lucratividade de cada ação do capital até o encerramento de 2006 foi de 2,91. Gente, por que eu li rápido? Porque tudo está falando de ação. Nós estamos falando de duas fórmulas. Valor nominal, valor patrimonial da ação e lucratividade da ação. Então, nós temos duas fórmulas que tratam dessas situações de ações. Então, nós temos que ir lá nas fórmulas da ação e procurar quais são as duas fórmulas para ver se eu consigo encaixar e chegar no resultado correto. Vocês vão ter essa lista de fórmulas na minha prova. Mas não vão ter essa lista de fórmula para prova de CRC, prova de ENAD, serviço público, essas coisas tudo que vocês querem fazer concurso para passar e ter a vida ganha. Então, nós temos aqui, ó, lucro por ação. Lucro por ação é o resultado do lucro líquido do exercício dividido pelo número de ações, certo? Então, lucro líquido do exercício é o lucro de um determinado período, não é lucro acumulado que está no PL, é o lucro do exercício. Então, vamos lá para o Excel e vamos formar, deixa eu só interromper aqui. Vamos formar as informações que nós temos, vamos alinhar as informações que nós temos, na verdade. O que nós temos lá no nosso enunciado? Que o capital social foi constituído com 2.100.000 reais, certo? É isso? Deixa eu só olhar rapidinho. Isso. O capital social é de 2.100.000 ações. Então, 2.100.000 ações. Isso não é reais, isso são ações. R$ 2.100.000 ações. Qual é o valor nominal da ação? Valor nominal. Quando eu constituo uma empresa, eu tenho que dizer, olha, eu vou colocar um capital social de X valor que representa X ações com valor nominal de tanto. Ali está dizendo que o valor é R$1, certo? R$1 é o valor nominal. Então, se eu tenho 2.100.000 ações, com o valor nominal de R$1 cada um, qual é o valor
das minhas ações. E o valor do meu capital social? R$ 2.100.000, concorda? Então, eu larguei, quando eu integralizei a empresa, foram lá R$ 2.100.000, equivalem a 2.100.000 ações com valor nominal de R$ 1 cada uma. Ok, esse é o meu ponto de partida. Então, quando eu constituí a empresa, ela valia R$ 1 cada ação. Concorda? O que diz o nosso enunciado? Diz o seguinte, que no ano de 2006, a empresa obteve um lucro líquido de 1.534.071. Só um segundo. Então, no ano de 2006, a empresa teve um lucro líquido do exercício de 1.534.071. Com base nessa informação aqui, a gente consegue saber quanto que foi o lucro por ação. Então, eu tenho 2.100.000 ações que, no começo, ela valia R$ 1. Bom, mas aí eu vou tendo lucro ao longo do tempo, certo? E se eu tenho, no nosso início da empresa, o meu capital social e meu patrimônio líquido equivale exatamente ao valor das minhas ações, certo? Quando eu tenho lucro, essas ações estão valorizando. Lucro é aquilo que eu obtive em um determinado período. E valor é quanto ela passa a valer. Então, o lucro líquido de 2006 representou quanto de valorização na minha ação. É só dividir esse valor de lucro pelo número total de ações. Ou seja, ele valorizou no ano de 2006 73 centavos no ano. Então, valorização do ano de 2006. Só no ano de 2006 valorizou 73 centavos. Ok? Então, se eu tivesse só o resultado de 2006 mais o valor nominal da minha ação, quanto que seria o valor da minha ação? Valor patrimonial da ação igual patrimônio líquido dividido pelo número de ações, certo? Se o meu patrimônio líquido fosse o meu capital social, mais o meu lucro líquido do exercício, que incorpora o patrimônio líquido ao final do exercício, estão lembrados, né? Para fechar o passivo e o ativo, senão não fecha. Se eu tivesse só isso, o meu patrimônio líquido seria o 2.100.000 mais o lucro líquido do exercício, correto? Esse seria o meu PL em 2006, se eu tivesse só isso. Quanto que seria o valor da minha ação? Igual esse que divide por esse, R$ 1,73. Ok? Ou seja, os lucros vão somar no meu patrimônio líquido e o valor do meu patrimônio líquido dividido pelo número de ações vai dar o valor patrimonial da minha ação. Por quê? Se nós fosse vender a nossa empresa, nós não vamos vender ela pelo valor do capital social. E toda a lucratividade que eu tive que pode estar ali dentro. Então, ele soma, eu vendo o patrimônio da minha empresa. Por isso,
o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Esse é o começo. Claro que depois a gente vai cobrar mais alguma coisa, tal, tem os ágios e coisas assim, que não é o caso aqui para nossa questão. Mas se eu fosse hoje dizer quanto que vale cada ação da minha empresa, se eu tivesse só o resultado de 2006, eu teria o valor do capital social, que é o inicial, mais o lucro líquido de 2006, chegaria em 3.634.000. Dividido esse 3 milhões pelo número de ações, que é 2.100.000, cada ação do PL ia valer R$ 1,73. Ok? Mas não é só isso de informação. O que nós temos de informação a mais? O patrimônio líquido ele diz 6 milhões. Ou seja, o nosso patrimônio líquido não é 3 milhões, como eu falei. Não é só o 2.100 inicial mais o 1. O patrimônio líquido está dizendo que é 6 milhões e pouco. Ou seja, esse não é o primeiro exercício social da empresa. Certo? Esse deve ser o terceiro, quarto, quinto exercício, a gente não sabe. A gente ganhou a informação. O patrimônio líquido é 6.109.630,78. Então, em vez de 3, é 6. Ah, mas como é que tu chegou no 6? Está dito que é 6. Ou seja, é o 2.100 inicial mais lucros acumulados de outros exercícios. Eu não disse que tinha só o ano de 2006. Não é verdade? Não está dito que só tem o ano de 2006. Está dito que em 2006 o lucro foi 1.534. O resto, a diferença desse, menos esse, veio de outros exercícios. Certo? Então, vamos lá para a nossa interpretação. Alguém me dita o número aí do patrimônio líquido. 6.109.000. Calma aí, gente. Então, 609. 630,78. Esse é o nosso valor do patrimônio líquido em 2006, certo? Beleza. Agora, partindo daquela explicação que eu falei para vocês, qual é o valor patrimonial da nossa ação? O valor patrimonial é o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, o valor patrimonial é 2,91. Significa o seguinte, hoje a nossa ação vale R$ 2,91. Ok? Quanto que ela valorizou no ano de 2006? Ela valorizou no ano de 2006 73 centavos. Quanto que ela valia no nosso ponto de partida? R$ 1. Quando a gente começou a empresa, ela valia R$ 1. Só no ano de 2006 ela valorizou 73 centavos. Mas, considerando o ano de 2006 e os demais resultados que estão incorporados ao patrimônio líquido, nós temos um valor patrimonial da nossa ação de R$ 2,91, certo? E agora vamos lá para nossas alternativas. Lembrem desses números, certo? 73 centavos no ano de 2006 e R$ 2,91 o valor patrimonial da ação. Vamos lá. Vamos começar da última para a primeira. A última alternativa. A lucratividade de cada ação do capital social até o encerramento de 2006 foi de R$ 2,91 e o lucro líquido do exercício de 2006 agregou 73 centavos por ação do capital social. Quanto que é o valor patrimonial da nossa ação? R$ 2,91. Esse é o valor patrimonial da nossa ação. Em 2006, quanto que nós tivemos de lucro por ação? 73 centavos. Então, essa é a resposta correta?
Alguém? Esta. Quem falou? Eu. Eu quem? Diego? É essa, Diego? E agora, tu que me diz? Acho que é. Acha? Não, não é. Não é. Vamos parar de cima. Acho que é a primeira. Tá. Não é a última. Vamos para a alternativa aqui, de cima. Para cada ação do capital social, a empresa obteve uma lucratividade de R$ 1,73, onde o lucro para cada ação ao final de 2006 foi de 25 centavos? Não. Não, essa está bem fora, né? O 25 centavos ali já descarta ela, né? O resto vocês ficaram na dúvida, né? Mas o 25 vocês descartaram. Vamos para de cima. Em 2006, o lucro por ação foi de 73 centavos. Assim, cada ação passa a valer R$ 1,73. Sim ou não? Viu como já está todo mundo? Quem não olhou o resultado, quem não fez, já está começando, por que não é essa? Por que não é essa? Então, vamos lá. A resposta correta é a primeira. Para cada ação do capital social, a empresa obteve, até o encerramento de 2006, uma lucratividade de R$ 1,91. Por quê? Por que R$ 1,91 e não R$ 2,91? Por que não é a última? Porque já valia R$ 1, não é? Exatamente, gente. Porque ela já custou para mim R$ 1. Lucro é aquilo que eu ganho. Então, se eu comecei com R$ 1 e hoje ela vale R$ 2,91, quanto foi o lucro? R$ 1,91. Por isso não é R$ 2,91. Por isso que a lucratividade de cada ação não é R$ 2,91, e sim R$ 1,91. O valor dela é R$ 2,91. Ela vale R$ 2,91. Mas quanto que ela valia? R$ 1. R$ 1. Então, R$ 2,91 menos R$ 1, eu tive uma lucratividade por ação de R$ 1,91. Agora, a sequência. Sendo que o lucro líquido do exercício de 2006, que nós estamos falando, agregou 73 centavos por ação do capital social. Ou, agora continuando, lá na última alternativa, o lucro líquido do exercício agregou 0,73 centavos por ação do capital social. Correto. Essa segunda parte está correta lá, está correta aqui. Ou seja, o lucro de 2006, ele agregou 73 centavos por ação. Ou seja, aquele cálculo que nós fizemos lá, ó, vou voltar lá. O lucro de 2006 agregou 73 centavos por ação, certo? Esse 1 milhão aqui fez somar 73 centavos nesse R$ 1 aqui. Isso sim. Mas o valor dela é 2,91. Qual é a lucratividade total da ação? É o 2,91 menos R$ 1 que me custou. Eu não ganhei essa ação. Eu tive que comprar ela, tive que botar R$ 1 lá. Então, lucratividade é o que eu ganho. Valor é o que vale. Então, nós temos a seguinte situação nessa questão. Nós temos a lucratividade da ação em determinado período, que foi 73 centavos, que é o lucro dividido pela quantidade de ações, e a lucratividade total da ação, que é o valor final dela menos o valor inicial. E nós temos qual o valor patrimonial da ação. No começo era R$ 1, agora é 2,91. Por isso, que a resposta é a primeira e não a última. Certo? Porque lucratividade é o que eu ganho. O que eu ganho é quanto que vale menos o que me custou. Certo? Ela me custou R$ 1 e vale 2,91. O resto está correto. 73 centavos no ano de 2006 é o que ela agregou de valor. Está correto.
Dúvidas? Questão 8. A empresa Giro Alto pretende aumentar suas vendas a prazo para manter suas vendas totais de 2011 iguais às de 2010. Ou seja, a empresa pretende aumentar as vendas a prazo para que elas sejam iguais às de 2010. Em 2010, o valor total das vendas foi de 1.800. Então, em 2011, o valor total das vendas também vai ser 1.800. Considerando um ano comercial de 360 dias e que a empresa operou com um prazo médio de recebimento de vendas de 30 dias. Para alcançar esse objetivo, a empresa terá que ampliar para 32 dias o prazo médio de recebimento de vendas. Desse modo, o saldo médio de duplicatas a receber em 30 de dezembro de 2011 deve ser, desenvolva o cálculo que justifique sua resposta. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de prazo médio de recebimento de vendas. Nós temos algumas informações. Vamos lá para o Excel e alguém dita para mim aí. Nós estamos falando de prazo médio de recebimento de vendas ou de duplicatas. Qual é a nossa fórmula? Prazo médio de recebimento é igual a 360 dias vezes, deixa eu copiar a fórmula lá, o saldo médio de duplicatas a receber, divididos pelo total das vendas. Certo? Então, nós temos essa situação. Para o ano de 2010, quais são as informações que nós temos? Voltando lá no nosso texto. Para o ano de 2010, nós temos valor total das vendas, 1.800.000. Prazo médio de recebimento das vendas, 30 dias. Vamos voltar lá no Excel, só um segundo, já vou compartilhar com vocês. Beleza. Então, vamos lá. O que nós temos para 2010? Alguém, por favor. Olha só. Prazo médio de recebimento de duplicatas. Qual é o nosso prazo médio? Para 2010, 30 dias, correto? Isso. Qual é? O 360 é para um ano comercial, certo? Certo. Vezes saldo médio de duplicatas a receber de 2010. Temos? 1.800.000. Não, não é as vendas? Não, a gente não tem, né? A gente não tem. É verdade. Beleza. Mas nós temos o total das vendas, certo? Sim. Certo. Não tem botão errado. E saldo médio de duplicatas a receber, certo? A gente não tem. Mas a nossa pergunta é em relação a 2011, certo? Qual é a nossa pergunta em relação a 2011? Quanto que tem que ser o nosso saldo médio de duplicatas a receber, certo? Para manter a mesma venda de 1.800.
Porém, o que mudou para 2011? Prazo é 32 O prazo é 32, certo? Ou seja, nós temos uma informação capenga aqui e outra informação capenga aqui. A de 2010 não me interessa para nada. O que me interessou de 2010? Me interessou saber que vai ser as mesmas vendas, certo? 1.800.000. Foi isso que me interessou saber para 2011. E o resto, nós temos aqui. O que nós precisamos calcular agora? Agora é matemática, né? Então, alguém aí me ajude na matemática, porque eu não... Faz tempo que eu não faço mais isso aqui. Como é que faz? O um passa dividindo, o outro faz... A regrinha de 3, né? Não. Não, um passa O que dividindo. você tá falando? Aqui, ó. Olha só. Qual é o nosso denominador? Ah, que vai tá, ser? entendi. Entendeu? Esse valor aqui, ó, 1.800 está dividindo. Ele vai passar para cá, multiplicando. Então, nós vamos ter assim, ó. 32 vezes 1.800.000. Acho que é assim, ver se eu me lembro. E nós vamos ter aqui ao lado, a fórmula vai ficar assim. 360 vezes o saldo médio de duplicatas a receber. É isso? Acho que é. Então, 32 vezes 1.800.000. Vai dar um monte de número. Vou ver se eu fiz certo. 1.800.000. Certo. Só botar esse número para que a gente tenha um número grande mesmo. Nós estamos com 57.600.000. Ok. 57 milhões para 360 vezes saldo médio de duplicatas a receber. O que a gente faz agora? 57.600.000. O 360 passa aqui dividindo, certo? Dividido por 360 é igual... Só botar 57.600, 1, 2, 3, igual ao saldo médio de duplicados a receber. Agora, nós invertendo a fórmula aqui, saldo médio de duplicados a receber é igual a 57.600 dividido pelo 360. Opa. Saldo médio duplicados a receber igual esse que divide por esse. Saldo médio duplicados a receber, 160.000. Vamos lá para a nossa resposta? A empresa Giro Alto pretende aumentar suas vendas a prazo para manter suas vendas totais de 2011 iguais às de 2010. Ou seja, as vendas de 1.800.000 que foram em 2010 são iguais em 2011, que a gente já viu. Considerando o ano comercial de 360 dias, que é igual também para 2011, e que a empresa operou com um prazo médio de recebimento de vendas de 30 dias. Ou seja, esse 30 dias é para 2010. Para alcançar este